Bom dia, nono ano. E fez-se a luz. Agora sim, tudo melhor, tudo mais claro e tudo mais visível. E hoje nós temos aí como assunto da nossa aula, iniciando o mês, iniciando a semana, iniciando um capítulo novo e melhor, iniciando uma nova matéria. Isso! Finalizamos biologia, finalizamos química e, portanto, entramos em física. E agora a gente começa a estudar a natureza da luz e como funcionam as cores. Por isso que meu cenário virtual está aí mostrando a decomposição da luz. A luz branca, essa que está me iluminando, a luz que vem do sol, né? A luz de uma lâmpada. Quando ela passa num prisma, né? E isso a gente vai estudar durante essas aulas de física. O que seria um prisma? Pode ser uma gota de água, pode ser um cristal, um vidro, né? Um box, banheiro. Ela se decompõe nas 7 cores do arco-íris, nas faixas das cores do arco-íris. Interessante, não é? A gente vai aprender mais coisas disso, inclusive fazer experimentos. Espero que voltemos logo para a escola. Eu estou morrendo de saudade de vocês. E a gente possa fazer bastante experiência relacionada a esse assunto de física. Ok, meninos? Então, para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui meus slides, que eu fiz com muito carinho, para a gente poder verificar e estudar melhor um pouco sobre a natureza dessa luz, luz que nos ilumina, né? E que graças a ela, nós podemos ter nossas aulas remotas aí, né? E ela está muito ligada ao nosso sentido da visão. Não é isso, meninos? Então, já no nosso sistema de aulas online, esse sistema de aula remota à distância, nós já estamos completando 40 aulas, né? Desde o mês de março. E aí, entramos nessa manhã do dia 3 de agosto, como disse para vocês, um mês que vem muito, um mês novo, que vai trazer matéria nova para nós, né? Então, 3 de agosto de 2020, primeiro horário. Galera, esse capítulo, ele começa com uma imagem, que é justamente o arco-íris, que é nada mais é do que uma decomposição da luz branca nas 7 faixas de ondas de luz que forma essa luz branca, né? E esse fenômeno natural chamado de arco-íris. Esse capítulo 10 inicia-se, então, lá na página 139 do livro de vocês. Quem puder, acompanhe aí com o livro aberto, que é bem interessante, tá? Os meus slides são montados todos em cima do livro. E eu coloco alguma coisa a mais, alguma informação a mais, mas ele tem como base o livro de vocês. Bom, você já deve ter observado no céu um arco-íris. Você tem ideia de como que ele é formado? Como são formadas as cores que nós vemos no arco-íris? Boas perguntas para começarmos a detalhar. Olha que linda essa imagem, né? E a gente vê nitidamente as faixas de cores do anil, verde, azul, amarelo, vermelho, enfim. Vemos aí com muita nitidez essas diferenças de cores. Sabe-se que esse é um fenômeno, que está relacionado à luz. Mas de que é formada a luz? Quais fenômenos estão relacionados a ela? Né? Tem muita coisa relacionada com a luz. Raio laser, por exemplo, as cores dos objetos, não é mesmo? A reflexão da luz, a luz bate no espelho e reflete, né? Por que ela reflete? Enfim, as imagens, por que algumas imagens ficam de cabeça para baixo, maior, menor dos espelhos, né? Tudo isso a gente vai ver estudando esse capítulo. As respostas a essas perguntas estão relacionadas à natureza e comportamento da luz. Nesse capítulo, então, vamos estudar a luz e entender alguns fenômenos e suas aplicações. Bom, dualidade da luz. Dualidade, o nome já sugere duas coisas, né? Mas a luz é duas coisas? Como assim? O ser humano sempre teve interesse em estudar de que a luz é constituída.
Há relatos que no século VI a.C., Pitágoras, um filósofo grego, defendia a ideia de que luz era composta por partículas minúsculas. Interessante. Sendo assim, se ela for formada mesmo de partícula, ela é matéria. Mas será que luz é matéria? Luz é energia? Bom, nascia o conceito da natureza corpuscular. Falavam que a luz, então, era um corpúsculo formado de pequenos corpos. Mas, cerca de um século depois, Aristóteles, outro filósofo grego, propôs que a luz era constituída por ondas, como as produzidas por uma pedra atirada na superfície de um lago calmo. Então, o lago está com a água parada, quando eu jogo uma pedra, eu tenho isso aqui, né? Aqui já mostra as ondinhas e aqui mostra vista por cima, né? Vai gerando as ondas, ó, como também numa máquina de lavar roupa, né? Então Aristóteles afirmou que a onda era formada que a luz era formada por ondas e não por corpúsculos, como havia dito lá os outros filósofos gregos. Surgiam assim as primeiras explicações da natureza ondulatória da luz, com Aristóteles. Durante muito tempo, essa divergência sobre a característica da luz foi discutida e analisada por vários cientistas. Vocês vão ver grandes nomes aí das ciências, né? A começar aí por Christian Huygens, esse é um pouco menos famoso. Ele viveu no século XVII, entre 1629 e 1695. Ele era matemático, físico e astrônomo. Só isso, gente. Mais nada. Holandês, que defendia a teoria ondulatória da luz. Então, ele defendia que a luz era formada de ondas. Já Isaac Newton, esse aqui todo mundo conhece, né? Que também viveu nesse século, século XVII, 1643, e morreu no século XVIII, 1727, também matemático físico inglês, defendia a teoria corpuscular. Então, para Aristóteles, a luz era formada de pequenos corpúsculos. Está aí o Huygens, né? O Huygens, defendendo que a luz era formada por ondas. Então, ele defendia a teoria ondulatória da luz. E aqui o nosso famoso Newton, defendendo que a luz, olha ele fazendo decomposição da luz, né? Inclusive, ele tem um experimento chamado disco de Newton. Você pega um disco branco, pinta ele em 7 faixas iguais, né? Cada uma com uma cor do arco-íris, e gira esse disco. Ao girar esse disco, ele fica branco, mostrando que a luz é formada pelas 7 faixas. A luz branca é formada pelas 7 faixas nas cores do arco-íris. Então, Isaac Newton foi um grande estudioso da luz. Muito bem. Vem mais cientistas por aí. Ó. James Clerk Maxwell, que viveu no século XIX, então, depois de Newton e depois de Huygens, né? 1831 e 1879, físico e matemático escocês, apresentou uma teoria detalhada da luz com um efeito eletromagnético, dando consistência para o modelo ondulatório. Então, ele confirmou mais ainda a natureza ondulatória da luz. A divergência de opiniões entre cientistas gerou por muito tempo intensas discussões sobre a natureza da luz. E aí, a luz é um corpo, ela é formada de corpos, né, corpuscular, ou ela, na verdade, é formada de ondas? Afinal de contas, quem vai conseguir definir? Aí está o James Clerk Maxwell, que dizia que a luz se comporta como ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos. Algumas pequenininhas, comprimentos mínimos, e algumas com comprimentos maiores, onde a gente tem até a escala desses comprimentos aqui. Ó, né? Eis que então surge Einstein, lá no século XIX. Albert Einstein, inteligentíssimo físico alemão, trouxe novas ideias sobre a natureza e o comportamento da luz. O que será que são essas ideias, né? Então vamos acompanhar. Olha só. Baseado em estudos de outro físico alemão, Max Planck, que viveu no mesmo contemporâneo, vamos dizer assim, do Albert Einstein,
propôs que a luz tem natureza ondulatória e corpuscular. Então, a luz é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é uma onda e é um corpúsculo, ou seja, apresenta características de matéria, partícula, e de energia, onda. Daí, ela é chamada de dualidade, onda e partícula. Então, olha que interessante, a luz é a única coisa na natureza que pode funcionar como matéria e pode funcionar como energia, partícula, né? Onda, que seria a energia, e a partícula, que seria a matéria. Por isso o nome dualidade. Dualidade de onda-partícula significa que a luz se propaga como uma onda e interage como uma partícula. Einstein afirmou que as partículas de luz têm muita energia e que a luz podia ser descrita como um conjunto de pacotinhos de energia. Então cada faixa de luz traz um pacotinho de energia diferente, algumas com muita energia e algumas com poucas energias. Tais pacotinhos de energia são conhecidos como fótons. Aliás, a palavra em grego, né? Fóton significa luz, por isso o nome fotossíntese, né? Escrever, síntese, produzir, né? Quando eu falo assim, faça uma síntese de um texto, faz uma produção resumida de um texto, né? Síntese e produção, foto, luz. Não existe fotossíntese sem luz. Por isso, a palavra fóton significa luz. Ou quantum também. Pode ser chamado quantum ou fótons, os pacotinhos de energia trazidas por cada onda de luz. Temos aí o famoso alemão Albert Einstein e seu contemporâneo aí Max Planck, que ajudou a Albert Einstein a estudar um pouco mais sobre a luz e juntos deduzirem que a luz não é nem partícula e nem onda, e sim as duas coisas ao mesmo tempo. Não só uma e não só outra. Luz visível, né? Afinal de contas, toda luz é visível? Vamos ver. A luz visível é um conjunto de ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar os nossos olhos, né? O olho humano. Cada onda tem uma determinada quantidade de energia. Por isso, cada uma todas essas faixas de luz tem uma quantidade de energia diferente. É por isso que conseguimos distinguir as cores. Cada cor está associada a uma quantidade de energia, né? Por exemplo, se a gente tiver a cor branca, que é o conjunto de todas as cores, ela é uma cor que traz pouca energia, que reflete, na verdade, a luz que recebe. Por isso é uma cor, vamos dizer assim, fresca. Já a ausência de luz, que a gente não fala que o preto é uma cor, e sim uma ausência de luz, absorve todas as quantidades de luz, toda a energia, e não devolve, e não reflete. Por isso o preto é chamado de uma cor escura, quente, né? Existem cores quentes também, como vermelhos, né? E, enfim, azul, a gente vai ver isso. A faixa de luz visível vai do vermelho ao violeta. Então, começa aqui no vermelho, termina aqui no violeta. E aí a gente vai ter cores fortes e cores menos fortes, vamos dizer assim. Carregam muita energia e carregam poucas energias. Nem toda luz é visível. Aqui, então, está a faixa de luz visível, né, para os nossos olhos. Essa faixa de luz, por sua vez, é dividida em várias faixas. E vocês vão ver que o comprimento de onda, o que é o comprimento de onda? Esse espaço aqui, né? Vamos dizer assim, aqui, aqui. Esse comprimento de onda ele pode ser maior, por exemplo, 700 para o vermelho, e menor para o azul. E isso vai determinar a quantidade de energia que cada comprimento de onda vai carregar. Ondas de rádio não são visíveis, então está tocando uma música, não estou vendo a música, não é visível para o meu olho. Micro-ondas não é visível. Infravermelho não é visível. Ultravioleta não é visível. Raios gama não é visível para os nossos olhos, mas eles podem ser transformados em raios, tá? Por exemplo, infravermelho, naqueles raio-x mesmo, né? Aquele plástico de plástico, quando a luz entra lá, ela pode descrever mais, mas ela não é visível passando diante dos nossos olhos. A faixa de luz visível é uma pequena parte do chamado espectro magnético. É percebida pelo olho humano como uma faixa contínua de 7 cores. Essas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Muito bem. No aspecto eletromagnético anterior, encontra-se a radiação infravermelho, né? Infra embaixo, e
Posterior ao violeta, encontra-se a radiação ultravioleta. Ultra acima. Depois, né? Espectro eletromagnético é a faixa que compreende todas as ondas eletromagnéticas. Tá aí o espectro eletromagnético. E quando observe que a radiação que libera íons, a radiação aqui, ó, começa depois da luz visível. A radiação ionizante que libera íons compreende a luz visível. Ó, a luz visível está então para cá, né? Libera íons. Somente daqui para a luz visível. O Sol, por exemplo, isso é artificial. Íons, o infravermelho está aqui, ó. Não libera íons. O infravermelho é aquela luzinha dos controles remotos, né? Aquela luzinha vermelha, por isso infravermelho. Micro-ondas, que é usado tanto no forno micro-ondas, como para satélites, para rede Wi-Fi, né? TV e rádio usa ondas eletromagnéticas também, e temos ondas baixas, emitidas por antenas solares, ele pode destruir ou causar danos às nossas células. Tá? Por isso, a ultravioleta, o raio-x, vai usar para fazer bombas nucleares, né? Polônio, enfim, e outros elementos radioativos. Então, essas são as benefícios que a gente já estudou lá na química, né? São os cátions ou os ânions, que são realmente muito interessantes. Vamos lá. Vamos falar agora de óptica geométrica. Meninos, primeiro a gente tem que definir o que é óptica, né? A palavra óptica significa relativo à visão. Então, a parte da física que estuda a luz, a natureza da luz, os fenômenos ligados aos olhos humanos, né? Ilusões ópticas, enfim, é chamado de óptica. Então, a física tem uma parte que se dedica a estudar, como eu até me esqueci de falar, né? Enquanto a química estuda a composição das coisas, do que é feito os materiais, os átomos, as moléculas, substâncias, a física estuda os fenômenos, forças, né? Então, uma coisa que existe relacionada à natureza são os fenômenos luminosos ou fenômenos ópticos. E a física, então, se dedica a estudar isso. Por isso, tem uma parte lá na física chamada óptica. Óptica geométrica estuda o comportamento da luz nos diversos meios materiais, sem considerar sua natureza. Se ela veio do Sol, se ela veio da lanterna, enfim, não interessa. Ela estuda todo tipo de luz, na verdade. Né? Está aí a luz do Sol e está aí qualquer tipo de luz branca que, quando atravessa um prisma, forma aí o meu cenário virtual, né? Formando um arco-íris. Qualquer um pode fazer um arco-íris com uma mangueira, uma fonte de luz. E para poder ver, a gente reflete numa coisa branca, tipo uma folha de papel, ou um pano, enfim, para ficar mais fácil de ver. Né? Então, a óptica geométrica ela vai estudar como a luz bate num objeto, por exemplo, reflete para os nossos olhos e forma lá no fundo dos nossos olhos, como vocês estudaram no 8º ano comigo. Né? A imagem nos nossos olhos é formada de cabeça para baixo. O nervo óptico inverte essa imagem, fazendo com que ela chegue ao cérebro na posição correta. Lembrando também, já que a gente está falando disso, a imagem é formada no fundo do olho, numa membrana chamada retina. Muito bem. Fontes de luz. Como a gente classifica as fontes de luz? Chamamos de fonte de luz qualquer corpo que emite luz, qualquer corpo que produz e emite a luz, né? Chamado de fonte de luz. Quando um corpo emite sua luz própria, como o Sol e as demais estrelas, uma vela, uma lâmpada acesa, ele é chamado de fonte primária de luz, ou corpo luminoso. Então, ele produz e emite a própria luz. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de corpos luminosos. O Sol, a vela, uma lâmpada, um raio, né? Eles estão produzindo a própria luz. Um vagalume, por exemplo. Quando o corpo reflete a luz que recebeu de um outro corpo, então ele não tem luz própria, ele apenas reflete a luz que ele recebe. Ele é uma fonte secundária de luz, ou também chamado de corpo iluminado. É o caso dos planetas, dos satélites naturais, como a Lua, que não tem luz própria, e da maioria dos objetos que vemos ao nosso redor. Uma cadeira, uma árvore, uma nuvem, uma parede, uma lâmpada apagada. Tá? Então, uma lâmpada ela pode ser um corpo luminoso ou iluminado. Se ela estiver apagada, ela é iluminada. Então, esses são exemplos de corpos iluminados. Só conseguimos chegar em um corpo iluminado porque ele reflete parte da luz que recebe de um corpo luminoso. Então, por exemplo, a Lua. Né? A gente enxerga a Lua porque ela recebe luz do Sol e reflete essa luz do Sol que chega aos nossos olhos.
Então, aí temos exemplos de corpos iluminados. A lua, o olho, né? E uma paisagem, por exemplo. Árvores, montanhas, rios, está tudo sendo iluminado pelo sol, por exemplo, e refletindo. E aí foi o que eu disse, a gente só enxerga um corpo se nele bater uma luz de um corpo luminoso e essa luz for refletida para os nossos olhos. Então, a luz é produzida aqui, essa aqui é a fonte luminosa, esse aqui é o corpo iluminado e ele reflete uma luz que recebeu para os nossos olhos. Aqui de novo, então eu vou enxergar essa maçã, iluminada por ela. A luz chega, essa maçã reflete os meus olhos e eu enxergo o objeto. Ok? Podemos dizer então que você precisa de uma fonte e os meus olhos vão detectar essa fonte de luz, né? Que é refletida diretamente nos olhos. Para representar graficamente a propagação da luz emitida por uma fonte de luz, são utilizados segmentos de retas que indicam direção e sentido, denominados raios de luz. Qual que é a diferença de direção e sentido? Meninos, direção é quando eu falo assim, ó, horizontal, vertical. Horizontal, vertical. Isso é direção. O que é sentido? Direita, esquerda. Então, tem a diferença de direção, horizontal, horizontal, assim, né? Vertical, assim. Isso é direção. Agora, sentido, por exemplo, eu posso ter na horizontal direita, na horizontal esquerda, eu posso ter na vertical sentido para cima, sentido para baixo, tá? Então, sentido e direção são coisas diferentes. Mas para representar a luz, eu preciso dos dois, tanto a direção quanto o sentido. O conjunto de raios de luz é chamado feixe de luz e pode ser cônico na forma de um cone mesmo, né? Tipo um chapéuzinho de aniversário, ou aqueles cones de trânsito. Convergente, cone divergente e cilíndrico ou paralelo. Vamos ver então aqui, ó, esses desenhos. Olha só, isso é um raio de luz só, tá? Representação de um raio de luz. Vários raios de luz saindo de uma lâmpada, por exemplo, aqui a gente tem um cone convergente. Convergente, a luz está chegando num ponto, tá? Então a luz saiu, por exemplo, do Sol e convergiu, chegou num único ponto. Agora aqui é o diferente. Aí a luz está saindo do Sol espalhando, né? Aí é divergente. Divergente de distanciar. Guardem assim. Ó. E aqui são os raios cilíndricos ou paralelos. Vou explicar por que cilíndricos. Olha o cone de luz. Lanterna, né? Farol. Dá esse cone de luz aí. Ó. Esse cone de luz aqui é divergente ou convergente? Convergente. Olha as setinhas. Estão indo para o mesmo ponto. Agora olha esse outro cone de luz. Olha o sentido das setinhas. É o contrário. Aqui as setinhas estão diminuindo para um ponto. Aqui as setinhas estão aumentando para o círculo, em direção ao círculo. Isso aqui também é um cone, né? Só que é um cone divergente, ok? E o cilindro ou paralelo. Por que é cilindro ou paralelo? Aí, ó, porque é um cilindro mesmo, né? Formando aí um feixe de raios de luz cilíndrico. Então, esse feixe a gente apresenta os raios de luz, ok? E aqui nós vamos ficando no finalzinho da nossa primeira aula. O que nós vamos discutir na próxima aula? Nós vamos estudar meios ópticos classificam os meios ópticos, os princípios da óptica geométrica. Nós vamos estudar também o princípio da propagação retilínea, como que um raio de luz propaga em linha reta. Estudaremos o raio laser, né, que hoje até é utilizado na medicina para fazer, por exemplo, cirurgia de miopia, usa esse raio laser. Nós vamos falar também do princípio da independência dos raios de luz. Como será isso, hein? E vamos falar também do princípio da reversibilidade de luz. Então, meninos, vou ficando por aqui. Até nosso próximo horário, até a nossa próxima aula, né? Muita saudade de todos. Espero que tenham gostado dessa aula inicial de física, né? Sobre óptica. E é isso aí, galera. Até nosso próximo encontro. Até nossa próxima aula. Beijo para todos. Se cuidem sempre. Fiquem com Deus e volto em muito breve.